Bom dia, graça e paz. Eu me chamo Pastor Ronaldo e nessa manhã nós estamos chegando ao quinto dia do nosso D40. O D40 que serão 40 dias de devocionais para abençoar a sua vida. E nessa manhã eu queria compartilhar uma palavra com você, que o tema da devocional é enxergando a vida pelo ponto de vista de Deus. Eu queria começar essa palavra falando com você em Tiago, no capítulo 4, verso 14. Tiago ele faz uma pergunta que ele diz assim: o que é a sua vida? E nessa manhã a primeira pergunta que eu queria te fazer é essa: como você enxerga a sua vida? Anais Nin, ele tem uma frase que diz assim: nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Pense numa formiga. Se você olhar uma formiga, ela é um inseto bem pequeno. Agora, pensa numa formiga passando diante de uma calçada. O ponto de vista dessa formiga para essa calçada é que é um espaço enorme, uma distância enorme para ela chegar até o outro lugar. Agora pensa em você, passando nessa mesma calçada, ela vai se tornar pequena. Assim é você olhar a vida pelo seu ponto de vista e você olhar a vida pelo ponto de vista de Deus. As coisas se tornam bem diferentes com relação à proporção de tamanho. O modo como você vê a sua vida determina o seu destino. Por isso, nessa manhã eu quero te fazer uma pergunta-chave. Como você enxerga a sua vida? Talvez você vai me responder: Ronaldo, eu enxergo a minha vida como um circo. Talvez você diria: Ronaldo, a minha vida é uma montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Talvez você diria: Ronaldo, a minha vida ela é um quebra-cabeça. Eu tenho que ficar achando peças. Ou talvez você diria: Ronaldo, minha vida é um jogo. A carta que eu tenho na mesa, essa eu vou usar para jogar. Agora, eu queria que você fechasse os seus olhos e mentalizasse. Pensasse na sua vida. Que imagem vem à sua mente? Pensa aí. Pensou? Vou te contar um segredo. Essa imagem, ela está totalmente ligada sobre como você lida com a sua vida, como você lida com os seus relacionamentos, com as suas amizades, as suas metas, suas prioridades. Tudo é determinado sobre essa imagem que veio à sua mente. Você quer ver? Por exemplo, se você mentalizou que a sua vida ela é uma festa, a sua prioridade vai ser se divertir. Ou se você mentalizou que a sua vida é um jogo, para você a sua prioridade é vencer. Não importa o que aconteça, não importa quem fique para trás. Ou se você pensou que a sua vida ela é uma corrida, a sua prioridade é velocidade. Você vai viver correndo, vai viver com pressa, não vai dar atenção para as pessoas que você deveria dar. Agora vamos fazer o seguinte: esquece tudo isso que você mentalizou. Esquece. Porque para você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, você vai ter que desafiar a sabedoria humana, o pensamento humano. Você vai ter que fazer uma pergunta: o que Deus pensa ao meu respeito? Romanos 12 diz assim: portanto, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a Bíblia ela traz 3 aspectos sobre como Deus vê a nossa vida. Nessa manhã a gente vai falar somente de 2. Amanhã você vai saber o terceiro. Mas o primeiro aspecto que Deus ele vê das nossas vidas tem a ver com a nossa vida ser um teste. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que vários homens na Bíblia foram testados. Abraão ele foi testado com relação ao filho dele. Jacó ele foi testado para ter o casamento dele, ele teve que passar anos esperando pela esposa. José ele foi testado antes de ser governador do Egito. Esther foi testada e vários outros homens na Bíblia, Deus ele teve questão de testar, porque quando Deus testa a gente, ele tá avaliando o nosso caráter. Eu tenho uma frase que eu digo que as nossas ações ela determinam o nosso serviço, mas as nossas reações elas revelam o nosso caráter. E como você reage às situações da sua vida vai revelar o seu verdadeiro caráter. Eu tive uma situação na minha vida que aconteceu que eu bati com o meu carro e aí o meu carro ficou totalmente destruído. E aí eu tive que sair em Ferro Velho para ir encontrar as peças para o meu carro. E eu lembro que nesse dia foi eu e o meu sogro, a gente foi lá no Ferro Velho. E aí assim, sabe que a nossa situação financeira às vezes a gente está meio apertado. E eu cheguei no Ferro Velho, fui fazer um orçamento, o mecânico pediu para eu comprar uma peça. E aí eu cheguei lá nesse local, eu e meu sogro, e perguntei sobre a peça e tudo mais. Aí o rapaz me levou lá no lugar e me mostrou a peça. E aí na hora de eu comprar a peça eu perguntei pro rapaz, falei, quanto custa? Tava eu e meu sogro, né, com esse rapaz. Aí ele foi e falou assim, R$50 você pode levar.
E aí na hora o meu sogro olhou para minha cara, tipo, essa peça ela custa 200, 300 reais. Aí eu fiquei meio assustado, eu falei, pô, tá bom, 50 reais, tá ótimo. E aí quando eu fui pagar, o rapaz, o funcionário falou assim, não, pô, me paga aqui, porque se você for lá no caixa, ele vai te cobrar bem mais caro. E aí na hora eu pensei, não, mas não é certo eu fazer isso. Ele, não, cara, mas se você for lá, ele vai te cobrar um absurdo. Eu falei, não, mas não é certo. Nós vamos lá, vamos no caixa. E aí meu sogro ficou meio nervoso, né? Que ele achou que eu tinha que aceitar, porque, pô, tava muito barato. E aí eu me lembro que a gente foi no caixa. E quando a gente chegou no caixa, o dono lá do Ferro Velho perguntou as peças que eu queria. Eu falei, não, hoje eu vou levar só essa. Quanto que é? Aí o rapaz olhou e falou, ah, cara, pô, só isso? Pode levar, é de graça, você não vai pagar. Ou seja, isso foi um teste que Deus fez comigo. Aquele valor não ia mudar a minha vida. 50 reais não ia resolver a minha vida. 300 reais não ia resolver a minha vida. Mas foi um teste que eu pude revelar o meu caráter para aquelas pessoas. Então Deus ele faz questão de testar. Deus nos vê a nossa vida como um teste. A segunda perspectiva que Deus enxerga a nossa vida tem a ver com a nossa incumbência. Deus ele tem uma incumbência sobre as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mordomos do Senhor. E mordomo tem a ver com uma pessoa de confiança, que tem acesso a lugares, a coisas do seu Senhor. Por isso que Deus ele faz questão de nos entregar coisas para que nós venhamos cuidar dessas coisas aqui na terra. Posso te falar? O seu talento é uma incumbência, é como é que eu posso dizer? É um privilégio que o Senhor te deu para você ser mordomo disso. Posso te falar? A sua casa, a sua família, Deus te deu uma incumbência de você ser mordomo na sua casa, porque a Bíblia diz que maior é o que serve. Hoje, nós aprendemos duas coisas que Deus pensa ao nosso respeito. A primeira coisa é que a nossa vida é um teste. Então, valorize cada detalhe desse dia. Cada situação que você passar, pare e pense. Hoje, isso pode ser um teste e seja aprovado pelo Senhor. E a segunda coisa que nós aprendemos é que nós temos uma incumbência, um cargo de confiança. Você é um mordomo do Senhor. Aquilo que Deus te deu nesse dia é para você servir a Ele. Então faça com excelência. E que Deus te abençoe.